Olá! Bora desvendar hoje um dos fenômenos mais malucos e explosivos do mercado financeiro, sabe? A gente vai entender o que acontece quando o preço de uma ação simplesmente ignora a lei da gravidade e dispara de um jeito que parece até impossível. A pergunta que não quer calar é essa, né? O que está por trás desses saltos gigantescos e repentinos? A resposta, olha, está numa verdadeira batalha, um cabo de guerra financeiro onde forças opostas se enfrentam. Então, vamos lá. Para a gente poder entender a explosão, primeiro a gente tem que conhecer a faísca que começa tudo. E acredite, tudo começa com uma estratégia bem ousada. A de apostar que uma empresa vai se dar mal. Essa estratégia tem nome. É a venda a descoberto. Ou como muita gente fala, short selling. É basicamente fazer o contrário do que a maioria das pessoas faz. Em vez de torcer para uma ação subir, quem opera vendido está, na verdade, apostando que o preço dela vai afundar. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Bom, são 4 passos. Imagina o seguinte, você pega um item raro emprestado de alguém. Aí você vende esse item pelo preço alto de hoje. Depois, você espera o preço desse item cair bastante, compra ele de volta, bem mais barato, e devolve para quem te emprestou. O seu lucro é essa diferença. Na teoria parece fácil, né? Mas na prática é bem arriscado. E aqui está o ponto central de tudo. Se o preço da ação cair mesmo, quem vendeu a descoberto lucra. Agora, se a aposta dá errado e o preço começar a subir, aí o prejuízo aparece. E o grande perigo é que, teoricamente, uma ação pode subir para sempre, o que significa que as perdas podem ser ilimitadas. É assustador. E é exatamente esse risco absurdo que prepara o terreno para o nosso próximo ponto. Porque quando um monte de gente aposta na queda e, de repente, o inesperado acontece, bom, aí um efeito dominó poderosíssimo pode começar. E esse fenômeno tem nome. É o famoso short squeeze. Pensa nele como uma armadilha que se fecha. Uma alta de preço muito rápida deixa os vendidos contra a parede e força uma reação em cadeia que se alimenta sozinha. O gatilho é esse aí. Por algum motivo, seja uma boa notícia da empresa ou até um movimento combinado de compradores, o preço daquela ação que todo mundo achava que ia despencar começa a subir. Aí, o desespero bate. Lembra do prejuízo que não tem fim? Para tentar estancar a sangria, quem apostou na queda se vê obrigado a fazer o quê? Comprar as ações de volta para poder devolver o que pegou emprestado. É o exato oposto do plano original. E aqui vem a grande ironia da coisa. Essa corrida dos vendidos para comprar as ações e fugir do prejuízo cria uma demanda gigantesca por aquela ação. E o que acontece quando a demanda explode? O preço sobe mais ainda e mais rápido. Basicamente, eles acabam jogando mais lenha na fogueira que estavam tentando apagar. É uma bola de neve. Tudo isso pode parecer meio teórico, mas um caso bem real tornou esse conceito famoso no mundo inteiro. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu com a GameStop. Lá em 2021, o que era um assunto de especialista virou notícia em todo lugar. A GameStop, uma empresa que muita gente já dava como acabada, de repente virou o centro de um evento histórico no mercado financeiro. O cenário era esse. De um lado, os tubarões de Wall Street, grandes fundos de investimento apostando bilhões que a empresa ia quebrar. Do outro, um verdadeiro exército de investidores pequenos, gente comum, que se organizou em fóruns da internet e decidiu comprar as ações em massa, desafiando os gigantes. O resultado? Foi a tempestade perfeita. E esse gráfico aqui mostra o impacto de um jeito impressionante. É só olhar a diferença de tamanho. O preço não subiu, ele simplesmente explodiu de forma astronômica. Essa é a imagem que mostra na prática o poder de um short squeeze. É claro que uma explosão dessas não acontece sem deixar um rastro de destruição. As consequências de um short squeeze são sentidas em todo o mercado, muito além de quem estava diretamente envolvido. O que fica para trás é um cenário de altas de preço que ninguém esperava. Prejuízos bilionários para quem apostou na queda. E, talvez o mais grave, uma instabilidade gigantesca que afeta a confiança de todo o mercado. No fim das contas, a lição que fica é bem clara. Esse fenômeno todo é um aviso gigante, em neon piscante, sobre os riscos absurdos que existem na estratégia de venda a descoberto e, claro, sobre como o mercado pode ser imprevisível. Então, a gente viu como uma simples aposta na queda pode virar uma corrida desesperada para comprar, criando um ciclo explosivo que abala o mercado inteiro. O short squeeze é um lembrete dessa batalha complexa de forças que rola na bolsa. E isso nos deixa com uma última reflexão. No meio desses movimentos tão extremos,
Quem é que realmente sai ganhando com toda essa instabilidade? Uma pergunta que ajuda a gente a pensar sobre a própria natureza do mercado.